Olá, Fitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si vou te contar a minha experiência assistindo o filme Método, um filme de 2017 da Coreia do Sul. Ele não é um filme difícil de se entender, mas eu acho que ele tem pontas soltas que te faz ter uma abordagem, entender ele de maneiras muito diferentes também. Então assim, você acaba tendo visão diferente do personagem, do outro, do roteiro, do ato em si final. Então eu acho que hoje aqui agora a minha intenção é te explicar também o que eu entendi do filme. Não vou dizer também que ele é um filme difícil, não é isso de se entender, mas de fato ele tem pontas soltas que te faz entender de maneira diferente também. Então aqui agora essa é a minha intenção. Porém, de fato, eu vou te contar a minha experiência assistindo e como esse filme bateu pra mim de um jeito diferente também aqui agora. Então comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, do ator atuando. Comente tudo, ok? Porque hoje aqui agora eu vou te contar sobre o filme Método, que se passa entre um ator que já tá ali nessa faixa etária de 30 anos em si, já tem uma experiência atuando em peça de teatro e tal, já tem uma bagagem em atuação que ele já é experiente também de fato. Porém, aqui agora, quem é chamado para contracenar com ele, quem vai ser o seu par romântico na peça, é um idol que não tem experiência muito grande em atuação, mas trazê-lo pra peça é um ganho muito grande, porque ele vai trazer fama, vai trazer gente pra assistir, então assim, é bacana que ele esteja na peça atuando, né? Então, ok. Só que nisso tudo, eles vão se envolver no começo de tudo em si, eles não gostam um do outro, eles se batem um pouquinho em questão de trabalho, porque o ator que tá na peça acha que o idol não tá levando a sério a peça, que tá levando isso como qualquer coisa, que é um trabalho, que tem que ser responsável, e isso o idol de começo não é bem amador, bem complicado em si de atuar com ele, de trabalhar com ele. Porém, se no meio do processo, a mulher dele, esposa dele, ela acha isso muito estranho, porque o método de atuação que eles usam é um pouco que vai para outras abordagens. Então, assim, será que eles se apaixonaram? Ou será que é apenas os papéis que eles estão vivendo em si no romance na peça? Será que é isso, verdade ou não? Aqui agora eu vou te contar que agora a minha visão aqui agora do filme. Mas se você não assistiu ainda, esse vídeo vai estragar um pouco a sua experiência, ok? Então assim, assista o filme, depois volte aqui, tá? É um filme que já tem um pouco de tempo, ele não tem muito orçamento também, então assim, basicamente o filme seria um curta-metragem, mas por conta de 22 minutos em si no bruto, ele acabou se tornando um filme, um longa-metragem, que eu fui assistir também pelo roteiro, né, que eu achei bem interessante, mas também pelo um ator que ele já é uma carinha conhecida por aí também em doramas, que ele já tem uma atuação muito, né, fiel, ele é um bom ator, e uma fama também muito bem consolidada. Então assim, ver ele atuando em um BL, eu acho bem bacana, porque é um filme de 2017, o BL ainda tá andando na Coreia, né? Não tem muito budget em si, então assim, ele fez porque ele achou interessante o papel e ele achou válido estar nessa produção, né? Então assim, de fato em si, eu achei muito bacana ver ele atuando no projeto, sabe assim, achei muito bacana, ele tá muito bem de fato em si. Então aqui agora começou a minha parte com spoiler, ok? Cuidado. Gente, a peça de teatro, ela é apenas um único ato, né? Eles estão trabalhando para o único ato, né, em si, para viver uma cena que é uma conclusão daquele ato dos personagens deles assim na peça, né? Que eles estão trabalhando em cima disso. Só que ela é uma peça de um único ato, ela não tem sequências, né, e tal, assim, uma introdução, né, e tal, meio em si. Ela só tem um final. Ela é o único ato na peça de teatro, ok? E a gente sabe também que o ator, que eu vou chamar só de ator e idol, ok? O ator que é chamado, ele é muito bom. Ele vai incrementar o personagem dele porque ele só tem uma cena de um único ato. Então, assim, ele tem que trazer questões pra viver no personagem, pra adequar, para trazer elementos que o personagem não tem. Então, ele vai incrementar, trazer enredo, uma solução, uma história toda narrada na mente dele em si, para poder construir esse personagem que tá sofrendo aqui agora com esse romance em si. Ok? Então, assim, ele traz isso porque ele tem uma bagagem muito boa de atuação. Ele tem isso com ele em si, sabe? Ele é um ator muito competente e é por isso que ele é chamado para essa peça de teatro, ok? Então, assim, ele tem esse método também em si, que é um método de atuação onde ele vai trazendo elementos que é do próprio ator também, elementos para tentar compor a cena, para falar com o diretor se é bom ou não, se pode encaixar. Ele é um ator muito responsável também. Só que entra a questão do idol. O idol, pelo que dá a entender na peça, ele né, não sabe muito de atuação, não sabe
por onde começar, ele só aceitou o papel porque é divertido. Ele achou que poderia ser divertido. Então, assim, no momento, ele não deixa que ninguém tome rédea dele, sabe? Que ele seja mandado, que vão fazer e tal, para fazer isso, aquilo, outro. Ele não quer ser mandado. No momento que aquilo para de ser divertido, ele não quer mais fazer, ele fica com birrinha, ele fala e tal, a questão dele também. Então é muito bacana como ele vai se envolvendo no papel também. É bacana como ele vai se envolvendo com o personagem também, que ele vai lendo o roteiro de fato, que ele vai entendendo o seu parceiro de peça também em si, que vai contracenar com ele também junto. Então assim, no momento que eles se conhecem, eles não se dão tão bem em si. Porém, você entende também que o Idol, ele passa uma certa pureza, ele passa uma certa que ele é ingênuo, sabe que ele veio de uma indústria de K-pop e tal, e que ele é idol, que ele já passou por muita coisa também, só que ele é ingênuo e tal, e afins. Então, assim, é muito bacana como isso é implementado, porque no começo de tudo, a gente olha muito pro lado do ator, que ele já tá na faixa etária dos 30 anos em si, que ele já é experiente, maduro. O Idol tá ali na faixa etária dos 20, 21 anos, que ele é novo ainda, tá aprendendo com a vida, ele é jovem. Então, assim, você olha muito pro lado mais, sabe, maduro dos personagens em si, sabe, que é o ator. Você olha pra ele, você queixa mais dele, porque o Idol, ele é ingênuo, maduro, ele é jovem, você não dá muito apego pra ele em si, porém esse lado dele ser ingênuo e tal, delicado e tal, que ele é um jovem, ele te engana, tá? Então, assim, preste atenção nos dois, tá? Mas olhe mais assim pro lado do Idol, porque ele te engana. Porque eu acho também que o filme, ele é um pouco de baixo orçamento. Ele é porque ele tem poucas locações, ele, né, é um BL, gente, da Coreia do Sul. Então, assim, se tá andando hoje em dia o BL na Coreia do Sul, hoje em dia, imagine em 2017. Tinha um pouco de dinheiro envolvido, então, assim, era um projeto pequeno também, então, assim, que tinha muito a oferecer em camadas e conseguiu fazer isso. Porque você entende que ele é idol, mas isso não é tão bem colocado, isso você não entende o nível da fama dele, sabe? Que até assim, ele cantar também é algo diferente quando ele canta, sabe? Então, eu acho que isso, com um pouco mais de dinheiro, teria feito um filme muito mais com elementos muito mais bem envolventes. Mas aqui, o filme, com pouco, ele consegue fazer isso. Ele é um filme muito eficaz no que ele se propõe, ok? Só que aquela coisa, a peça que estão estudando, trabalhando, ela é o único ato. Porém, o filme, ele é toda a peça. O filme, ele é toda a peça. Se você conseguir pegar isso, o filme, ele é toda a peça. No momento que o ator entra em cena, no começo do filme, quando o Wydon aparece, eles estão vivendo a peça. A peça não é o único ato. O único ato é a conclusão em si de todo o filme, mas todo o filme em si é a história de toda a peça. Só que é elemento diferente, é uma abordagem diferente também. Então, assim, quando eles vão se conhecendo e se encontrando, tem uma cena muito boa também que quando ele briga com a esposa dele, né, e tal, que tá levando comida, né, um almoço, ele briga com ela, aí ele vai pra casa, aí ele volta pro teatro de novo, e o Wydon, ele fala as falas dele usando um outro tom, usando um outro nome, que é o nome do ator no filme Ser de Fato, né? Então, assim, ele usa elementos do filme, que isso é muito bom. Então, assim, se você pegar, o filme é toda a peça. Só que o único ato é a conclusão disso tudo. Então, assim, como eles vão se envolvendo, a gente entende também que o ator mais maduro já tem uma gama de conhecimento e ele tem um método que ele se envolve muito no papel, ele cai de cabeça, ele vive aquilo. E é um método muito perigoso às vezes, porque tem exemplos por aí também de atores que entram muito no papel e não sabem diferenciar o que é real, o que não é, o que não foi, o que não é. Tem isso, então assim, esse método, ele é muito imersivo, só que também ele é um pouco complicado, porque se é um personagem que tem uma carga dramática muito grande, que é muito triste, que tem uma vida muito doída, que você tem que retratar aquilo, tirar também de pontos em si muito específico também para poder viver aquilo, é um pouco dolorido, você não consegue, sabe, tirar o que é real e muitas vezes, né, você se afunda de cabeça num personagem que, assim, você tem que entender que aquilo não faz parte da sua vida. É um personagem, é um papel, é uma vida que eu estou interpretando, porém não é a minha. Então você tem que se sair de cena para poder viver aquilo, mas também voltar para sua vida também de fato, porque você vive tão aquilo tão fiel
que é tão real, que é tão limpo, que é tão vivível, que é tão parte da zona que você se encaixou pra entrar naquele personagem também, que você sai da sua vida em si, sabe? Então, assim, ele, basicamente, eu entendi que ele usa esse método porque a esposa dele fala que ela já sabe, que ela compreende, que ele cai muito de cabeça no personagem. Então, assim, ela tava indo atrás porque já entendia o que estava se passando, porque ele está vivendo um romance que é dramático, tem todo o lance também que é complicado no final, né, do ato final. Então, quando ela sabe de tudo isso, ela entende o marido, ela entende o esposo, como é que ele age. Então, assim, ele pede desculpa também, porém, era um ponto onde ela já sabia para onde isso ia também, porque o Aidon, ele foi na casa, ele leu o roteiro, ele observou os dois também, ela já estava ciente também disso tudo, e no começo também do filme me deu um pouco de agonia, porque parecia que alguém iria surtar por ser renegado, né, de não ser correspondido e que poderia fazer alguma coisa ali, virar um thriller psicológico. Só que eu acho que o filme também, ele emenda muito isso, ele é muito eficaz em te fazer entender o que você acha melhor. Porque você pode achar que é um thriller, que vai ter alguma coisa, que vai ter uma cena muito gráfica, que pode ter, sabe, alguém pode se machucar. Só que o filme, ele brinca contigo, ele te faz acreditar que aquilo vai acontecer, porém não vai. Porque eles estão talvez tão imersivos no personagem que eles estão se esquecendo quem são. Porém, é um detalhe também que eu entro aqui em pauta e eu não vou, assim, invalidar. Ai, mas é porque ele estava preso no papel e tal, ele estava assim e tudo vai mudar. Não, gente, eles estavam realmente, né, vivendo aquilo. Eu entendo que o ator, ele usou um método em si pra ficar imersivo no papel e tal, porém não é isso. Eu não vou invalidar, sabe, tipo, falar, ai, porque a esposa dele falou também que ele usou esse método, que ela já estava esperando por isso, que ela entendia, que ele era assim. Não, ele tava querendo viver aquilo, ele tava à vontade, ele tava, sabe, à vontade de viver aquilo, ele tava sendo ele mesmo também. Só que ele entendeu um pouco do, sabe, de quem ele é lendo o papel. Lendo o personagem, convivendo, sabe? Tipo, entendendo aquilo. Então, assim, isso trouxe ele um pouco dele pro personagem. Ele entendeu no final quem ele era e o que aconteceu no final, sabe? Eu acho que isso é muito legal porque eu acho que o filme, ele faz muito isso, sabe? Ele brinca um pouco com você também. Porém, também é aquilo. Eu acho que as pessoas em si olham muito o personagem, né, do ator e tal, ali interpretando que, ele caiu de cabeça no personagem e tal, em si. Mas também não é isso. Eu acho que ele se encontrou ali, sabe? Um pouco dele, do que ele viveu toda a vida dele em si, no papel que ele estava interpretando, sabe? Então, assim, ele conseguiu se entender também, sabe? Então, eu não invalido, ai meu Deus, porque era só papel, ele confundiu as coisas que a esposa dele falou. Não, não é isso. Porque o Aidon, ele tá muito assim, ele tá convivendo, ele tá ali, ele se interessa por ele. Você acha que ele é ingênuo, que ele tipo, ai, tá aqui, não, porém ele vira a chave. Ele talvez possa ser o vilão da história, porque o filme te faz pensar que ele é, talvez, sabe? Porém ele não é. Mas no final, de tudo, quando entra no ato final da peça, acontece e é o ato final da peça e é o ato final do filme. Do filme, então assim, todo filme foi uma grande peça de teatro, todo filme. Então assim, você tem que pegar porque a peça que eles estavam trabalhando, ela é o único ato. Eu volto a falar isso aqui. Ela era o único ato, porém um filme, ele é toda peça. Ele é toda peça, ele só não é o único ato, ele é toda peça. Ok? Então, assim, quando eles estão ali vivendo o personagem e eles falam, né, tipo assim, que sobre o personagem, né, e tal, da história dos personagens em si, eles vão dando elementos em si que eles viveram durante todo o filme. Então, assim, você entende o que eles estão falando porque reflete na vida que eles estavam, né, vivendo. E não só enquanto personagem, era a vida deles também, sabe? Então, assim, a vida deles na peça, na história da peça de teatro no filme, também faz parte deles também, sabe? Então, é um pouco confuso? É um pouco confuso, mas faz total sentido. E eu acho que é isso, sabe? Porque o filme também, ele não tem que te dar elementos em si pra você entender, pra você compreender, porque uma peça de teatro, ela é o que é. E você sai de lá com uma abordagem que você se achar melhor. Porque o autor, ele não tem que te explicar tintim por tintim por tintim. Você pode sair, assistir, ver um espetáculo, sabe? E sair com uma outra visão, eu com outra. E isso é que é bom, porque você vai pra ter
para pegar um espelho, para estudar, para trazer elementos assim que você pode absorver. E cada um vai absorver de um jeito diferente também. Então, assim, é esse o ponto. Então, assim, todo o filme, ele foi uma peça de teatro. Ele foi tudo, elementos em si envolvidos para você poder entender e meio que compreender o ato final daquela história fictícia dentro do filme, ok? Que eles estavam interpretando, que eles viveram tudo aquilo também, porque é um ponto muito bacana, porque quando o Aidon vai no teatro, que ele tá lá e o ator aparece depois de ter brigado com a esposa, ele vai e fala as falas dele na peça de teatro usando o nome do ator, sabe? Então, assim, ele traz isso e aqui ele, sabe, se toca, ele vai se envolvendo. Então, assim, eles estão muito imersivos a isso, porém eles entendem, sabe, o que é eles e o que é os personagens, sabe? No começo isso ficou um pouco, sabe, embaralhado, porém é isso, eles se entendem. No final de tudo, eles se entendem, eles sabem o que eles viveram enquanto eles fora dos personagens da peça, mas que no final eles entendem como isso começou e como isso vai terminar também, sabe? Então, assim, é uma atitude madura, porém machuca, porque não é um final feliz, não é um final tipo, ai, tal, que coisa linda, elegante e tal. Não, não é isso. Eu acho que cada história também tem que ser contada, vivida, interpretada, porque histórias, né, são tristes, outras são felizes, mas eu acho que, assim, é um jeito triste de falar isso também, mas eu acho que toda história que ela vai para um ponto triste, ela chega a ser um pouco mais realista. Porque se o ator saísse da peça e assumisse, quisesse ficar com o Aidon iria perder a carreira dele, o ator ia perder a carreira dele também, porque já foi toda uma muvuca, né, quando eles suporam, acharam que estavam se envolvendo amorosamente. Então, assim, gente, tintim por tintim, vamos com calma também, sabe? Então, assim, eles tinham muito mais a perder do que a ganhar, sabe? E no fim de tudo, era uma paixão. Sabe, não era um amor, ai, o amor e tal, não. Eu acho que cada história também, ela tem que ser contada, e aqui ela foi contada. Só que no final dela, ela é triste, porém ela é realista, porque você soma isso e é algo que perfeitamente iria acontecer na vida real. Sabe, eu não imagino outro final, sabe? Ele é triste na sua perspectiva, mas ele te traz uma outra abordagem de vida, de visão que você entende, compreende. E é claro, é triste que o moço tenha ficado no armário e tal, que talvez nunca vá se assumir. É história, sabe? É triste assim quando. É isso, gente. Acontece. Milhares de histórias assim parecidas como essa vão acontecer por aí. Então, assim, você pega aquilo e absorve algo de positivo, sabe? Tipo, absorve. Não pega um negativo pra sua vida, absorve aquilo como positivo. Porque, assim, o Aidon, ele tava muito disposto a viver tudo aquilo intensamente. Ele é de uma outra geração. Ele ia estar mais com contato com as suas emoções, com o que ele quer, sabe? Tal. Ele tava muito afim com isso. Porém, o ator, que já tá nessa faixa etária de 30 anos em si, já não tá assim, ele é de uma outra geração, ele é de uma outra abordagem, ele veio de uma outra criação, ele vem de uma outra bagagem de sentimentos, emoções, então assim, de fato é sobre isso, de fato é para com isso em si, sabe? Então assim, eu não vejo que ninguém aqui é vilão. Ai, o ator é o vilão, o Aidon é o vilão. Não. O filme, ele mexe com você um pouco para você pensar também, sabe? Que o Aidon, ele pode fazer alguma coisa também, sabe? Eu acho que também são emoções de viver aquilo, sabe? De lidar com aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que não todo é sobre isso, sabe? Então, assim, o ato final da peça, ele choca um pouco, ele choca, ele traz um desconforto, porque você acha que vai acontecer alguma coisa ali, sabe? Que ele vai tomar uma atitude, que ele pode se machucar também, sabe? Então, assim, mas no final, o Aidon fala bem assim, eu sou um ótimo personagem do nome dele na peça. Ele fala, eu sou um ótimo personagem tal e tal. Ele fala, eu sou um ótimo tal e tal. Ele fala. Aí ele fala pro outro, mas você é apenas o Walter, que é o nome do personagem do ator na peça. Mas você é apenas o Walter. Sabe? Então, assim, é sobre isso. Ele é um ótimo, sabe? Ele poderia ficar, ele poderia viver essa aventura de cabeça em si, sabe? Sem olhar a quem. Mas o ator, ele é apenas o Walter. Ele não consegue fazer isso. Ele não pensa em fazer isso, sabe? Ele não tá disposto a fazer tanto isso. Então, assim, de fato, foi uma paixão. Não foi um amor, uma gêmea, não. Foi uma paixão que eles sabiam que tinham que terminar ali, que o ator não iria conseguir acompanhá-lo nessa trajetória, sabe, desse romance. Não, foi uma paixão,
aconteceu e terminou. De uma forma madura, que eles entenderam que tinha que terminar ali, sabe? A cena do final, ela é triste, mas ela é verdadeira. Foi uma paixão que aconteceu, foi um amor de carnaval. Que aconteceu e terminou. Só que traz ensinamentos, traz abordagem, traz questões que você entende. Eu acho que cada ali tá muito bem no papel, cada um tá muito bem encaixado, cada um dá uma aula de interpretação também, de fato, ali pra história. Então, eu acho que é sobre isso, era sobre isso em si que eu queria falar aqui agora também. Porém, aqui agora no todo é sobre isso. Eu tenho certeza que no momento que esse vídeo terminar, eu vou lembrar de outra coisa pra comentar também no filme. Mas eu acho que no mais eu consegui fazer o meu papel, sabe? Eu fui assistir esse filme com uma outra intenção porque ele dá aulas sobre teatro. Ele é uma grande aula de teatro, gente, o filme, porque eu vou começar minha faculdade de atuação em teatro, então foi uma grande aula pra mim esse filme. Foi assim uma grande aula, sabe, pra mim que vai começar a cair nesse mundo de cabeça, que vai estudar. Eu já tenho uma intro, né, no teatro em curso, mas aqui agora vai ser total focado em atuação. Então, assim, esse filme, ele apresenta um método de atuação, né, que você se encontra com o personagem, que você tenta trazer elementos também pra compor, só que no final ele é muito mais que isso, sabe? Ele vai pra uma outra abordagem, ele vai pra uma outra questão, ele dá aula de atuação, de método, de teatro, ele é muito bom nisso, e o filme é toda uma peça de teatro, eu achei isso muito bacana, muito bacana. Então, no mais é sobre isso. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa pra comentar, mas agora que no mais é sobre isso, eu espero muito que você tenha me entendido, muito mesmo, que eu tenha sido, sabe, verídico, falado, sem ter enrolado. Eu enrolei um pouquinho talvez, mas aqui agora foi a minha intenção com esse vídeo, ok? E pra mim, a minha nota pra ele é 10, gente, é 10, ela passa de ano. Eu gosto muito dele, gostei muito do filme, e eu vou recomendar ele pra todo mundo, porque eu achei ele muito bom. Então, assim, é sobre isso, ok? Eu espero muito que você tenha me entendido, ok? Ok? Então, no mais é sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.